A minha relação com Naruto foi bem diferente da maioria das pessoas. Eu nunca cheguei a assistir Naruto quando o anime ele foi exibido na TV, por incrível que pareça. Eu devo ter visto um ou outro episódio perdido, mas não por falta de vontade, até porque o que eu mais fazia era assistir desenho na infância. É só que eu estudava de manhã nessa época, então eu não tive aquele primeiro contato que a maioria teve, e por isso, anos depois, eu acabei não me interessando em pegar pra assistir pela internet, por exemplo. Eu fui assistir Naruto só nos últimos anos, e com a pausa do mangá que a gente teve agora, eu decidi pegar finalmente pra ler o mangá de Boruto, e eu vou dizer pra vocês que eu tô simplesmente adorando. Mas antes de pegar pra ler o mangá, desde que Boruto, o mangá de Boruto, ele começou a ser publicado, eu sempre vi muita gente criticar o personagem, dizendo que ele era um moleque insuportável, mimizento e sem carisma, mas eu vou dizer pra vocês que a forma como o mangá ele trabalha a problemática de pai e filho nesse primeiro arco foi muito boa. Esse arco ele evidencia tanto as falhas do Boruto como filho, quanto as do Naruto como pai, que é quem carrega boa parte da culpa pelo filho agir da forma que ele age no começo da história. E por isso que eu vejo que o hate que é dado em cima do Boruto acaba sendo muito injusto de forma geral, pelo menos nessa primeira experiência minha. E por isso eu queria fazer um vídeo destrinchando essa relação de pai e filho que é abordada no primeiro arco de Boruto e tentar, de alguma forma, contribuir com essa discussão. Se vocês gostarem desse vídeo, eu posso, quem sabe, trazer uma segunda parte dele falando mais sobre o arco do Kawaki, que eu tô acompanhando, mas pra isso eu preciso que você deixe o seu like e, principalmente, você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para que dessa forma eu possa saber que vale a pena continuar essa série. Quem sabe, né? Transformar numa série. E obviamente quando o mangá ele retornar do hiato eu pretendo já ter atualizado a minha leitura e poder assim dessa forma trazer vídeos mais atualizados sobre o mangá também. Pra gente entender o Boruto então, a gente precisa lembrar quem foi o próprio Naruto, um garoto que cresceu sem os pais e sem saber o que era um núcleo familiar tradicional que convive junto dentro de uma casa. A própria Hinata diz isso no capítulo 1 de Boruto, que o Naruto ele cresceu sem saber da importância de passar um tempo com a família. E aqui você pode dizer, ué, mas o drama do Naruto não era ele se sentir sozinho quando criança? Então por que de acho, agora que ele tem uma família, ele não valoriza ela e se dedica a ela também? Isso porque o conceito, olha só que louco, o conceito de família que o Naruto ele passou a adotar foi a própria vila. A vila para ele se tornou a sua família, e isso é relembrado lá no capítulo 35 de Boruto pela filha do Choji, quando ela diz que o 7º Hokage considera todos eles como a sua família. Então é por isso que ele se dedica tanto à vila como um todo. Parece fofo, Mas o problema é que se toda a vila é sua família, então a sua família é apenas mais uma e não precisaria receber um tratamento especial por isso. E é justamente a falta de atenção do Naruto que deixa o Boruto revoltado. O título de Hokage, na perspectiva do Boruto no começo da história, não é sinônimo de orgulho, mas sim um sinônimo de que o pai nunca vai ter tempo de se dedicar à própria família. Então não importa aqui, nesse começo da história, quantas vezes o Naruto salvou a vila, ainda mais porque o Naruto e o Boruto eram pessoas tão distantes um do outro que o Boruto nem sequer sabia direito do passado do pai dele, porque eles simplesmente não conversavam. O Boruto até diz que prefere morrer do que ser um Hokage. E claro, isso é um daqueles exageros, que a gente fala quando é criança. Mas a gente nem tem como dizer que o Boruto seria um mimado ingrato, por exemplo, que não reconhece o que o pai fez pela vila, sendo que ele mal sabia do passado do Naruto. E pelo visto, a escola, a academia também não fez um bom trabalho em ensinar isso pra ele. Mas enfim, adentrando no mangá, vemos o dia do aniversário da Himawari, que o Boruto vai pessoalmente até a sala do Naruto lembrar ele disso. Ele chega cheio de informalidade, mas o Naruto lembra que dentro daquela sala ele é o 7º Hokage, o que faz sentido, já que ele precisa ser tratado como uma autoridade em ambientes formais para que o respeito sobre ele seja mantido pelas outras pessoas, para que a autoridade dele não seja questionada. Ele precisa ser tratado dessa forma. Quem estudou, com alguém que, por exemplo, tinha um pai ou mãe como professor, sabe como é.
mas essa informalidade pode até enganar a gente num primeiro momento, já que o que o Naruto e o Boruto menos têm nesse começo é proximidade um com o outro, é informalidade, é intimidade. Então olha só que irônico, né? E já evidencia como o Boruto não tem respeito nenhum pelo título de Hokage, pelo que a gente vai conhecer dele logo em seguida. Chega a noite e o Naruto chega em casa pro aniversário da filha. Todo mundo fica feliz, até que o Naruto vai pegar o bolo e ele vira fumaça. Aquele era só um clone das sombras. Porra, não tem como não ficar puto numa hora como essa. Além dele não ter ido comemorar o aniversário da filha, ainda deixou o bolo cair e estragou completamente o resto da festa, galera. Porra, aí o cara vacilou de uma forma que, mano, não tem como aceitar. E nessa hora a gente vê a Hinata tentando mediar a situação com o Boruto. Olha, a Hinata ela já era bem apagada, né, quando nova, e depois que virou esposa em shonen, que eu gosto de chamar aqui, né, o negócio ficou ainda mais complicado, né? Ela até tenta defender o Naruto nessa hora, dizendo que ele trabalha muito em prol de todo mundo na vila, que ser Hokage exige muito dele, e etc. E na visão do Boruto, parece que o pai dele só fica sentado o dia inteiro lá na cadeira dele, porque é meio que o que ele faz mesmo, já que não tem nenhuma treta muito grande rolando para que ele se envolva diretamente. Mas eu entendo o lado da Hinata primeiro, de querer mediar a situação, mas principalmente por defender o lado de quem não está presente e não pode se defender sozinho. E isso é importante numa dinâmica familiar. Se tem alguém sendo atacado e ela não está presente, né, você, tenta segurar um pouco ali as rédeas ali para equilibrar um pouco a situação. Mas o problema é que depois a Hinata não leva essa discussão pro Naruto. Eles dois, como casal, também não conversam sobre esse problema. Ela devia fazer o quê? Chegar pro Naruto depois e conversar sério com ele, por ele ter cagado com o aniversário da filha. Mas não, a Hinata vai colocar o trabalho do Naruto em primeiro lugar, como sempre, continuar sendo a boa esposa de shonen, endeusando o Naruto como sempre fez e não indo conversar absolutamente nada com ele sobre essa questão familiar. Galera, isso me deu bastante raiva, pra ser sincero. E esse conflito do Naruto é interessante porque o Naruto ele tem a habilidade de se clonar e isso teoricamente seria uma coisa boa, já que ele poderia estar presente em todo lugar. Mas a gente vê aqui que não é bem assim. Além do esgotamento duvidável, né, por sinal, já que ele consome o chakra da Kyuubi, a presença de um clone não se equivale à presença física dele, principalmente no momento importante como aquele que era o aniversário da sua filha. E é engraçado como depois a campainha ainda toca, né, a campainha da casa toca e o Boruto num instante fica feliz acreditando que fosse o pai dele, mas ao mesmo tempo ele lembra que ele tava puto com o pai e já abre a porta, dá um socão nele, nem sabendo, bata primeiro e pergunte depois. Só que quem tinha aparecido era na verdade o Sasuke, que finalmente vem conhecer o Boruto pela primeira vez. Depois o Sasuke ele vai se encontrar com o Naruto e leva aquela jaqueta velha de quando ele era criança que o Boruto tinha atacado pela janela, né? E o Sasuke diz que o Boruto é muito parecido com o Naruto quando criança. Só que o Naruto discorda. O Naruto ele diz que na verdade o Boruto ele se parece mais com o Sasuke. Talvez seja porque o Boruto parece sempre revoltado com o pai, enquanto o Sasuke tinha todo aquele rancor dele pelo próprio irmão. Então toda a treta familiar sempre está envolvida. Agora, outro tema que é abordado em Boruto é sobre as tais ferramentas ninjas. A tecnologia se desenvolveu em Konoha e hoje existem cápsulas capazes de armazenar jutsus. Essa tecnologia é apresentada para o Hokage, mas ele é contra o uso dela no exame Chunin, já que esse é um exame para testar as habilidades dos próprios estudantes. Basicamente, olha, só usa ferramenta ninja quem não se garante no próprio chakra, né? Disse o homem com o maior chakra do país. E o Boruto, apesar de não querer participar do exame Chunin, é convencido pelos seus colegas a se inscrever, já que essa seria uma oportunidade dele ser notado pelo próprio pai. E eles não podiam, né, se inscrever se não estivessem num grupo formado por 3 pessoas. E por isso, o Boruto pede para que o Sasuke o treine, para que ele possa se sair bem no exame Chunin, mas o Sasuke impõe a condição do Boruto conseguir executar um Rasengan
perfeito. E depois de ter praticado e aparentemente falhado, ele fica impaciente e vai embora naquele primeiro momento, né? E aqui eu nem acho que dá pra chamar o Boruto, por exemplo, de mimado, impaciente e tal, porque por mais que ele, obviamente, né, tenha tudo de bom e do melhor materialmente falando ali, né, ele tá muito bem estruturado, coisa que o Naruto nunca teve, por exemplo, ele não tem o pai presente e ainda assim, ele sempre tem esperança de que o pai dele vai melhorar e tá sempre esperando esse dia chegar. Então, porra, ele tem sim passa um saco enorme com em relação ao pai dele, ele nunca perde a esperança. De qualquer forma, o Boruto depois volta a treinar, consegue executar o Rasengan e vira aluno do Sasuke, e é aqui que a gente tem uma conversa muito engraçada. O Boruto, ele pede pro Sasuke contar tudo sobre o pai dele. E é engraçado porque ele pergunta isso como se o pai dele já tivesse morrido ou fosse alguém desaparecido, mas não. Ele pergunta isso porque, de novo, ele nem sequer conhece direito o próprio pai. O exame Chunin então começa e a primeira fase é algo genial, onde os trios precisam responder uma pergunta e escolher um lado se a resposta for sim ou outro lado se a resposta for não. E aqueles que escolherem o lado errado vão ficar pretos de tinta e não vão poder avançar. Só que nenhuma das respostas era a correta. O objetivo era ter um reflexo rápido o suficiente e as habilidades o suficiente para não cair na piscina de tinta, retomando aquela frase de Naruto clássico, né, de você ter que enxergar através da decepção, que é basicamente você ler as entrelinhas e sempre esperar o inesperado. O problema é que o trio só passaria de fase se todos os membros do grupo sobrevivessem, e o Boruto acaba sendo salvo pela Sarada e pelo Mitsuki e se sente um merda por conta disso, né? E vendo que seria inevitável ele acabar usando as cápsulas de jutsus que ele conseguiu com o cientista lá. Concluída a primeira fase, vemos o Shikamaru indo até o escritório do Naruto avisar que o filho tinha conseguido passar de fase e aconselhando ele a pelo menos dizer alguma coisa pro filho, já que isso era algo importante nas palavras dele, né? O maluco nem sequer sabia que o filho tinha conseguido passar de fase até alguém ir lá contar pra ele, né? Tudo bem que não tinha plateia nessa primeira fase do exame, mas ele, como Hokage, podia ter feito um esforço para pelo menos estar presente, ou pelo menos, né, procurar informação por conta própria, não esperar ela chegar até ele, enfim. Então, foi muito bom a gente ver o Shikamaru, por exemplo, sendo esse conselheiro, até mesmo nas questões pessoais do Naruto, e não só como Hokage. Foi muito legal isso. E o Naruto, um exemplo de pai, né, do jeito que é dessa vez, nem sequer manda um clone dele pra casa, mas decide mandar um e-mail parabenizando o filho por ter passado de fase. E o coitado do Boruto é tão carente que, mesmo assim, ele fica feliz. Mas ainda assim foi fofo, né? Porque é nesse momento que as coisas parecem engatinhar para uma possível melhora entre eles. Chega então a fase 2 do exame Chunin, que é basicamente um pique-bandeira com jutsu, que foi bem legal, inclusive, e dá pra ver que os exames são bem mais suaves do que na época do Naruto, né? Porque a criançada literalmente morria durante os exames, e aqui eles só precisam pegar a bandeira do time inimigo, não cair na tinta preta, né? Podiam ter colocado uma piscina de lava lá, só para o negócio ficar um pouco mais radical. Sei lá, né? Enfim, nessa fase, o Boruto ele se vê encurralado mais uma vez, mas logo depois de lembrar do e-mail que ele tinha recebido do seu pai, ele acaba usando as tais cápsulas de jutsu e lança um combo do estilo água, seguido do estilo raio, para que eles não fossem derrotados, e assim eles garantem a vitória nessa segunda etapa. O Shikamaru, então, depois vai mais uma vez dizer que o time do Boruto conseguiu passar de fase, e o Naruto pergunta se ele tinha aparecido ali no escritório dele só para dizer aquilo. E o Shikamaru diz que sim, porque, mais uma vez, isso por si só era algo importante. E ainda avisa, né, que na próxima fase os filhos deles iriam se enfrentar. E depois que o Shikamaru sai da sala, o Naruto, ele finalmente cai a ficha pra ele, né, e ele pula de alegria, se sentindo orgulhoso do filho. Então a coisa começa a caminhar bem nesse momento. O Naruto então finalmente toma coragem de ir parabenizar pessoalmente o Boruto no quarto dele. Ele volta pra casa e vai até o quarto do Boruto parabenizar ele pessoalmente. E foi muito fofo porque o Naruto ele fica completamente sem jeito, desviando o olhar enquanto parabeniza ele. E o Boruto, por outro lado, pergunta se ele tinha aparecido ali no quarto dele só pra dizer aquilo. E o Naruto, sem saber mais o que falar, simplesmente repete as palavras do Shikamaru, né? O que o Shikamaru tinha dito pra ele. É bom, é algo importante, né? Que pensando bem importante até,
E logo depois o Naruto estende o punho pro Boruto dar aquele toquinho, né, aquele soquinho com os punhos deles, mas ele fica receoso do pai acabar descobrindo que ele estava usando aquele bracelete com as cápsulas de jutsu. E assim ele não estende o punho de volta, mesmo no fundo ele querendo muito. E o foda é que, na perspectiva do Naruto, parece que a tentativa dele de se aproximar tinha sido um fracasso, né? Já que o Boruto ele não correspondeu naquele momento. E daí, para não ficar no vácuo, ele dá aquele toquezinho no peito do Boruto, né? Só que não. Quando o Naruto ele sai do quarto, o Boruto ele chega a chorar de alegria, galera. Porra, galera. Não tem como não se emocionar junto nessa hora. Chega então a fase 3 do exame Chunin e o Boruto precisa enfrentar o filho do Shikamaru e mais uma vez ele se vê numa situação de quase derrota e precisa apelar para as tais cápsulas para conseguir reverter a situação e vencer a partida, dessa vez com uma quantidade enorme de clone das sombras. Encerrada a partida, o Boruto vai todo empolgado dessa vez ele mesmo estender o punho para o seu pai, só que pela segunda vez o toque não é correspondido, só que dessa vez pelo próprio Naruto, que percebe que o Boruto tinha roubado na partida e acaba sendo desclassificado. E aqui é foda porque, além do Boruto ele ter que ser desclassificado mesmo, e o motivo disso ter que ser exposto para os examinadores, o Naruto ainda tira a bandana do Boruto e diz que ele não era digno de ser um ninja. E isso na frente de toda a plateia e de todos os líderes dos outros países. E é aqui que eu acho que o Naruto ele vacilou. Como eu falei, faz sentido o Boruto ele ser exposto pelo que ele fez, porque as pessoas precisam saber o motivo dele ter sido desclassificado, por exemplo, né? Os juízes, inclusive. Só que depois disso, tudo que fosse feito ou dito a partir daquele momento era para ser feito em privado e não na frente de um país inteiro, né, de todos os líderes de vários outros países, porque dessa forma o Naruto ele só expôs além do necessário o filho dele. Então quando ele fala que depois ia dar um sermão nele em casa, é natural que a reação do Boruto seja também, mano, já que ele foi exposto, jogar na cara dele ali na frente de todo mundo se ele ia pelo menos ter tempo de fazer aquilo, né, se ia realmente ter tempo de fazer aquilo, já que ele estava sempre ocupado com o trabalho dele, e que se ele tivesse conversado com ele antes, aquilo não teria acontecido, porque o Naruto nem sequer entendia o motivo pelo Boruto ter feito aquilo. Não era só porque ele queria ser melhor que ninguém, como poderia ter feito parecer, mas sim porque ele viu que só dessa forma ele conseguiu a atenção do pai. Depois disso aparece o Momoshiki, porque sempre alguma coisa precisa interromper o exame Chunin, né, para não perder os hábitos. E ele apresenta as suas tais também pílulas de chakra que aumentam os seus poderes. Nessa hora foi engraçado porque o Naruto fica revoltado e chama ele e o Kinshiki de covardes, né, que precisam de doping e que isso não é poder de verdade, e a gente vê o coitado do Boruto atrás, tipo, então é isso que você pensa de mim? Porra, é foda, né? É foda porque nem sempre a gente pensa duas vezes antes de falar um negócio que vai acabar afetando uma outra pessoa, por exemplo. De qualquer forma, vemos o Boruto presenciar pela primeira vez o Naruto usando seu modo sábio para proteger a vila do ataque do Momoshiki, e lembrando do que o Sasuke havia dito para ele, o Naruto era um perdedor cheio de fraquezas, mas ele se levantou com sua própria força e se tornou Hokage. Ao invés de conhecer o Naruto de hoje, você deveria conhecer quem o Naruto foi no passado. Não só um perdedor cheio de fraquezas, mas alguém com um poder imensurável e alguém disposto a fazer qualquer coisa por aquele lugar. O Boruto, naquele momento, estava finalmente tendo a oportunidade de conhecer o seu pai. Então, depois que o Naruto é sequestrado, tudo que o Boruto sempre acreditou, a forma como ele sempre desmereceu o título de Hokage, começa a entrar em conflito na cabeça dele. Ele finalmente passa a reconhecer o valor daquele título e decide vestir a jaqueta antiga do Naruto, querendo ser igual ao seu pai, o que foi muito bem construído, né? Mas ao mesmo tempo fica ainda mais difícil de convencer a gente de que essa é uma história do Boruto, quando aqui ele se torna praticamente uma cópia do próprio pai, ainda mais com ele tendo aprendido justamente o jutsu que era o Rasengan, né? Que era o jutsu clássico também do pai dele, um dos dois pelo menos. Então isso infelizmente afasta a gente da ideia de que
que o mangá, na verdade, deveria ter uma identidade própria e faz a gente pensar, peraí, essa vai ser simplesmente uma cópia barata de Naruto? O que tá acontecendo? Sasuke então lidera a missão de resgate do Naruto e decide levar o Boruto junto dele, o que a princípio pode parecer algo imprudente e um protagonismo forçado do Boruto estando no meio de uma missão dos adultos, mas ele ter ido junto não me incomodou não, pra ser sincero, porque o Sasuke criou um vínculo com o garoto e percebeu como o Naruto não tinha uma boa relação com o filho, então ele achou que seria bom o Boruto ir junto com ele, até porque, de qualquer forma, né, o Sasuke ele se garantia em proteger o garoto se qualquer coisa viesse a acontecer, não é verdade? E vemos o Boruto, além de tendo colocado a jaqueta do pai, colocando agora a bandana do Sasuke, finalmente assumindo o papel de herdar a vontade da antiga geração. Depois que eles conseguem libertar o Naruto, ele e o Boruto conversam um pouco e é curioso como sempre quando algo grande assim acontece, as emoções acabam ficando à flor da pele e as pessoas acabam tendo uma facilidade maior para se abrirem. Então a gente vê o Naruto brincando, né, dizendo que é como se o Boruto fosse um clone dele com aquela roupa, e o Boruto dizendo que pelo menos assim ele parece um pouco mais descolado, né? E o Naruto, depois de quebrar o gelo, ele se desculpa pela forma como ele agiu no exame Chunin, e o Boruto diz que tá tudo bem, né? Ele até podia ter pedido uma desculpa de volta ali pra ficar um negócio certinho. E que quando o Naruto tivesse um tempo, ao invés de só dar sermão nele, que ele contasse mais sobre a sua história. Então eles voltam a enfrentar o Momoshiki e o Boruto, seguindo o plano que o Sasuke combinou com ele, consegue ajudar com o seu Rasengan invisível, que ele tinha conseguido desenvolver, algo aparentemente inofensivo, já que parecia se dissipar sozinho no meio do trajeto, mas que foi capaz de surpreender e desestabilizar o Momoshiki e assim livrar o povo da técnica de paralisia que tinha sido absorvida do Shikamaru. Um plano excelente e que deu um protagonismo justo pro cacife do Boruto. Logo depois, temos a cena mais bonita desse arco, que foi o Naruto pedindo pro Boruto criar outro Rasengan e pedindo pra confiar nele. O Boruto cria o Rasengan e o Naruto coloca sua mão embaixo como um suporte para amplificar ainda mais o tamanho da técnica, mostrando o nível de poder do seu pai, até onde o Boruto seria capaz de chegar, mas principalmente com os seus chakras se conectando, com o Boruto tendo a chance de ver vários momentos da vida do Naruto, resgatando o conceito de que, quando dois golpes se conectam, um é capaz de ver através do outro. E sem precisar dizer nada, o Boruto finalmente pôde conhecer parte da história do seu pai, seu antigo mestre, um inimigo que ele derrotou, um amigo que ele perdeu na guerra, o amigo contra quem ele precisou lutar e, por fim, o pai com quem ele pôde lutar junto. E depois de uma armadilha combinada usando o clone das sombras, Boruto finaliza Momoshiki com um Rasengan gigante. Eu vou dizer pra vocês que eu preferia que o Boruto ele não tivesse dado o golpe final, porque aí eu já acho que foi, né, um destaque exagerado para ele, considerando que o Momoshiki estava dando um trabalho muito grande para ele, dado uma lavada ali em praticamente boa parte ali, a maioria do elenco, que foi tentar resgatar o Naruto ali naquela missão deles. Então, talvez se eles tivessem deixado o Boruto segurar o Rasengan gigante, só para que a gente tivesse a cena dele com o Naruto se conectando e depois o próprio Naruto tendo finalizado o Momoshiki, eu acho que seria melhor. Mas, como é a história do filho dele, então eles tiveram que forçar um pouquinho a barra para que o Boruto finalizasse o vilão final do primeiro arco. E no fim temos uma conclusão de arco muito boa, que foi a gente ver toda a família Uzumaki reunida no café da manhã, com o Naruto finalmente dedicando um tempo, né, um pouco mais de tempo para sua família, e com pai e filho saindo juntos de casa. O Boruto saindo numa missão e desejando bom trabalho pro 7º Hokage. Afinal, ele estava agora, né, na posição de Hokage a partir daquele momento. E depois de algumas tentativas ao longo do arco, eles conseguem dar o bendito soquinho de pai e filho. Foi muito bom, galera. Se você ficou até o final, espero que você tenha gostado do vídeo. Eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. E, mais uma vez, lembrando para você que não foi inscrito, se você ficou até o final e curtiu o vídeo, lembra de aproveitar e conferir a sua inscrição no canal e se o sininho também tá ativado para sempre saber quando tiver vídeo novo, principalmente quando o mangá de Boruto voltar do hiato. Eu pretendo estar 100% atualizado, beleza? Até a próxima, tchau!